Olá, somos convidados a refletir um pouquinho sobre a carta de São Paulo aos Romanos. A carta foi direcionada aos cristãos de Roma. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo com a ajuda de um escrevente chamado Tércio. O propósito de Paulo, quando ele escreveu, foi apresentar as principais doutrinas cristãs às pessoas que estavam em Roma, né, os gentios e os romanos, né. Isso está no capítulo 16. Paulo defende a união entre os gentios e os judeus. Havia ali uma dificuldade, um problema, uma situação em que os romanos não aceitavam os gentios como mensageiros ou como destinatários da palavra de Jesus. Eles se sentiam superiores, né, aos gentios por terem recebido a lei de Moisés. Então eles entendiam que só quem tinha a lei de Moisés poderia ser chamado a seguir a Cristo, né? O tema principal da carta de Paulo aos Romanos é a justificação pela graça mediante a fé. Então Paulo trabalha muito essa questão, né, de que existem os apóstolos que receberam, que foram testemunha ocular de Jesus. Porém, aqueles que não tiveram a oportunidade de conviver com Jesus, pela fé em Jesus, essas pessoas são justificadas na graça de Jesus. Então, a justificação pela fé é muito importante nessa carta de Paulo aos Romanos para justificar a presença dos gentios, a possibilidade dos gentios também se converterem e também serem cristãos. Então, a justificação pela fé é significativa nessa carta, né? Faz parte e é assim fundamental diante dessa carta. Então, o homem que crê, que ouve a palavra, se converte e crê, ele é tão importante como aqueles que foram os seguidores das leis de Moisés. É importante também que a ocasião histórica que Paulo escreveu as epístolas ao Romano era um pouco antes da sua viagem a Jerusalém, durante os meses que ficou em Corinto, né? Os temas abordados dessa carta, Paulo fala sobre o pecado, sobre a fé, sobre obra, sobre graça, sobre justificação, sobre santificação, sobre eleição, a obra de Jesus Cristo, o Espírito, a esperança, a natureza e a vida da igreja, a moralidade, o significado do Antigo Testamento. Então Paulo está aí tentando explicar para os judeus o porquê devem também aceitar os gentios como cristãos convertidos à fé. Resumindo essa epístola, né? Romanos 1 a 3 é uma saudação de Paulo ao povo em geral. Nós vimos aí Romanos 6, 4 a 6, né? A justiça de Deus para a justificação. Então Paulo tenta explanar e falar sobre a justificação, né? Justamente essa questão dos gentios, a importância dos gentios que são convertidos pela fé, e a fé que salva, e a fé que liberta, não só aqueles que viviam a tradição da lei, mas esses que não viviam a tradição da lei não precisavam fazer a circuncisão para pertencer a Cristo. Existia ali uma briga interna dizendo que precisava fazer a circuncisão para se tornar um judeu e logo em seguida um cristão. E Paulo diz que nada disso é importante, que o importante é a fé. E Romanos 9:11, né? Deus demonstra justiça para os gentios e os judeus. Então aqui Paulo diz assim, olha, não existe maior e nem menor, não existe um destinatário e os pecadores. Existem pessoas, e essas pessoas que acreditam, elas são batizadas e por isso se tornam cristãs. E Romanos 12 a 15, né, fala sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus é para todos,
não é para alguns. Estão vendo como Paulo está tentando fazer com que os judeus permitam os gentios também a participarem da igreja. E na última capítulo, né, o capítulo 16, o Paulo fala sobre os seus planos, o que ele quer fazer para o futuro, etc. e tal. E as situações de poder que motivaram Paulo que podem ter motivado Paulo a escrever essas cartas preparar-se para a chegada em Roma. Paulo tinha muita vontade de ir a Roma, há muitos anos ele queria pregar o evangelho em Roma, então Paulo estava se preparando para ir a Roma e precisava então que essa carta fosse já apaziguando os ânimos para quando ele chegasse em Roma. Ele também queria esclarecer e defender os seus ensinamentos, né? Então ele enfrentou muitas oposições quanto aos seus ensinamentos, principalmente a respeito da fé em Cristo. Houve muitas discussões, muitas brigas entre igrejas que Paulo defendia e igrejas que não defendiam a forma que Paulo via a fé em Cristo. Então Paulo queria esclarecer os seus pontos de vista lá em Roma. Paulo também queria promover a união entre os gentios e os judeus, né? Havia uma tensão, uma briga nos primeiros cristãos, judeus e gentios, e Paulo ensinou que a doutrina era para todos, que se aplicava para todos. Então ele queria trazer essa paz àqueles que se convertiam, aqueles que eram destinatários da mensagem de Jesus. O Romanos 1:1 diz assim: Paulo, servo de Deus, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então nós estamos vendo aí que o próprio texto dos Romanos coloca Paulo num patamar de apóstolo, né, por conta da sua conversão heróica. Paulo cai do cavalo e vê uma grande luz, e essa luz fala com ele, e essa luz é Jesus, e Paulo então se torna um cristão e não mais um perseguidor de cristão, né? A última pessoa que ele estava junto e que ele ajudou na condenação e morte foi o Estevão, e depois Paulo se converteu, e esta forma de conversão narrada nos textos, né, mostrando assim de forma miraculosa como que aconteceu, justamente para que a pessoa de Paulo, que não viu Jesus, não esteve junto com Jesus, não caminhou com Jesus, não ouviu Jesus, não foi testemunha ocular de Jesus, ele tivesse também poder de falar em nome de Jesus, como aqueles que foram testemunhas oculares. Então é como se fosse dizer assim: ele não viu Jesus, ele não caminhou com Jesus, ele nunca esteve com Jesus e vem falar de Jesus para a gente? Quem é esse cara? Então ele precisava ter um argumento, e o argumento dele é dizer para as pessoas que ele estava caminhando para Damasco, e aí uma luz apareceu, o cavalo deu lá um pinote e ele caiu no chão, e essa luz da voz, saiu uma voz, e a voz dizia para ele se converter, para ele mudar de vida. Por que me persegues, Paulo? E aí Paulo se converteu. Então Paulo, contando essa história, ele sobe no patamar de apóstolo, né, porque ele foi um convertido que aceitou Jesus, que viu Jesus de uma forma miraculosa, e a partir daí ele se torna esse homem importante da igreja.